Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e aqui no plenário, boa noite. Para quem assiste agora, nós estamos discutindo o veto que o Poder Executivo, o prefeito, enviou a essa casa, de 4 emendas, que são alterações que o vereador pode propor durante a discussão de um projeto. No caso aqui são emendas da lei complementar que tratava do plano diretor. O plano diretor, acho que depois da lei orgânica do município, é a lei mais importante da cidade. O plano diretor, institucionalizado pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que diz e obriga que todos os municípios digam como o município deve crescer, para que lado ele deve crescer e de que forma ele deve crescer. Pasmem vocês, até 7 anos atrás não existia qualquer tipo de planejamento urbano obrigatório para os administradores públicos. Então, há 10 anos atrás, o Estatuto da Cidade foi editado em 2001. Com isso, as cidades tiveram que construir seu plano diretor e pensar como ela quer que a cidade se desenvolva, como os gestores pensam que a cidade deve crescer. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, e os vereadores, eles acompanham essa situação acontecendo o tempo todo, quando discutimos aí bairros sem pavimentação, bairro que tem dificuldade de chegar a determinado transporte público, ou bairro que não tem um posto de saúde, ou bairro que não tem uma escola pública. Por quê? Porque há 30, 40 anos atrás houve o crescimento desordenado. Abriam-se os loteamentos, cresciam os loteamentos, viravam grandes bairros onde não tinha qualquer tipo de serviço público para atender aquilo. E depois o poder público corria atrás do prejuízo, tentando levar até lá o serviço público. Então essa é uma lógica equivocada. A lógica de primeiro cria-se o loteamento e depois o poder público, quando tem dinheiro, vai lá tapando os buracos. Uma lógica onde a gente privilegia o investidor imobiliário e não a boa utilização do dinheiro público. Quando o Estatuto da Cidade vem, enquanto lei federal, dizer para o município, planeje sua cidade e faça isso de forma aberta, peça a opinião da população através das audiências públicas, é exatamente por isso que a população tem que opinar como ela quer que a cidade se desenvolva. O plano diretor, ele obriga que isso seja feito, essas audiências públicas foram feitas, e a razão do veto, o motivo que fez com que o prefeito discordasse das 4 alterações propostas pelo vereador, foi porque, e aqui nas razões do veto está bem descrito isso, é porque mesmo nas audiências públicas, isso teria que ter sido levantado e registrado, esse pedido de alteração, e deliberado, inclusive. Isso não foi feito. Então, essas alterações deveriam ter sido matéria das audiências públicas, para que nas audiências públicas a população presente pudesse manifestar e dar sua opinião, para que assim pudesse ser avaliado se essas alterações são positivas ou não para a cidade. E por que isso é importante? Porque essas razões são razões técnicas, são razões que envolvem a técnica de ocupação urbana, que é algo muito mais profundo do que apenas identificarmos a necessidade de moradia da população. E eu gostaria aqui então de falar as razões que o prefeito nos deu, e está aqui no veto, para as 4 alterações e ele se posicionar de forma contrária. A primeira emenda propõe que a área citada aqui perto do Parque Califórnia deixe de ser uma zona de adensamento controlado para ser uma zona de adensamento preferencial. O próprio nome fala, não preciso explicar muito. Então, identifica-se uma área que tem pouca infraestrutura ou pouco acesso a serviços públicos. Se eu privilegio a ocupação dessa área, o que vai acontecer? Vão nascer bairros sem infraestrutura, sem serviço público, daí o poder público tem que ficar correndo atrás do próprio rabo, entre aspas. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável, da ocupação ordenada é o quê? O poder público olhar no seu mapa, enxergar aonde já existe vias largas, infraestrutura,
e estimular a ocupação desses espaços, desses vazios urbanos, onde já tem infraestrutura, onde já tem linha de ônibus, onde já tem escolas próximas, onde já tem postos de saúde próximos. Essa é uma ocupação ordenada, é uma otimização do dinheiro público já investido, e estimula-se que ocupe lá. Quando acabar de se ocupar esses vazios urbanos que em Jacareí já tem, ainda tem, daí sim nós vamos estimular ocupar espaços urbanos que não tem nenhuma infraestrutura. Então, a primeira emenda, ela propõe fazer o contrário, que uma área de adensamento controlado, por que ela está classificada como adensamento controlado? Porque é uma área que não tem infraestrutura, passa a ser adensamento preferencial, ou seja, que se estimule que o investidor imobiliário construa casas lá. Construir casa é positivo para quem mora, mas se essa pessoa recebe a casa sem a infraestrutura, depois vira um pepino, que nós já conhecemos centenas de loteamentos aqui na cidade aprovados no passado, que é a população morando sem qualidade de vida. Então, estimular a ocupação numa área sem infraestrutura, sem serviço público disponível, é também estimular a médio e longo prazo a baixa qualidade de vida de quem está indo para lá. Então, a emenda número 1 aponta isso. A emenda número 2, bastante parecido com a questão do Rio Comprido, que passa de ser a macrozona de adensamento preferencial, daí isso foi bem colocado pelo nobre vereador Itamar, a ZAP 2 para a ZAP 1. O que é isso? É possibilitar que uma área hoje vazia, que a metragem de cada lote, hoje a metragem autorizada são lotes um pouco maiores, possam ser autorizada a aprovação e construção de casa em lotes menores. O que isso gera? Então vamos imaginar, num terreno onde cabe, sei lá, 50 casas, amanhã poderá caber 150 casas. Numericamente isso pode parecer interessante, mas pensando enquanto gestor, eu tenho infraestrutura para atender o número de pessoas que eu vou aumentar para lá ir morar? Então, numericamente, aqui caberia 1.000, pode morar 5.000, ótimo, mas existe infraestrutura para essas 5.000 pessoas morar lá? Então, essa é a reflexão que deve ser vista. E mais, essa área aqui, que está na divisa lá de Jacareí com São José, o que tem ao entorno dela são indústrias. É adequado eu colocar a população morando ao lado de indústrias? Então, tudo isso tem que ser pensado de uma forma integrada, não de uma forma local. E a justificativa do prefeito, não é a minha justificativa, quero deixar claro, e a ideia de vir aqui foi só ajudar aqui no debate, no esclarecimento. E as razões do prefeito, ele diz que manter essa região, essa área após o Rio Comprido como área de adensamento preferencial 2 e não 1, é uma forma de controlar e promover uma ocupação mais ordenada. A terceira das 4 emendas é a que sugere que numa área hoje, que está aí localizada, inclusive uma cerâmica, e hoje a destinação lá é rural, é para ser uma área de destinação industrial, que lá se transforme numa área de destinação para mineração. É um outro questionamento interessante. A nossa população tem que analisar e discutir se nós queremos, em territórios do nosso município, a exploração mineradora. Alguém pode falar, não, mas temos que estimular a atividade econômica da olaria. Sim, mas a olaria que tem lá, ou cerâmica, já tem, e aqui está citado também no veto do prefeito, a autorização desde 2005, se eu não me engano, para funcionar. Então não vai afetar a atividade econômica que tem lá. A pergunta que temos que fazer é, queremos mais atividades mineradoras no município de Jacareí? Por exemplo, São José simplesmente cortou, não existe porto de areia lá. As cavas estão sendo feitas em Jacareí. São José optou, eles não querem esses buracos lá. Agora nós temos que fazer essa opção. Nós queremos exploração de mineração na nossa cidade? É esse o viés do nosso município? Será que nós não podemos dar uma destinação mais adequada? O Poder Executivo, através dos estudos que fez das audiências públicas, entendeu que não. E que lá preferiu uma destinação industrial e não uma destinação de mineração. Lembrando que quem já está lá
fazendo mineração já tem autorização e não vai ser prejudicado, não vai gerar nenhum desemprego. Só que a gente não quer que isso continue a ser ampliado. Essa foi a terceira alteração. E a quarta e última, que altera um reflexo dessa terceira alteração, que eu acabei de falar, altera o memorial descritivo de área macrozona de destinação rural para macrozona de destinação urbana, que é uma outra área que se destina, e que essa do pagador Andrade, me desculpa. Então, e essa aqui é muito interessante porque até o Paulinho está aqui, tem acompanhado também a questão do pagador Andrade. Seria o estímulo à ocupação, e para quem já foi até a represa, vê que da Dutra até o pagador Andrade, o número de terrenos vazios que tem lá, né, que são praticamente fazendas ou pastos. E aqui a explicação é bastante fácil de entender o porquê que o Poder Executivo foi contra essa alteração. Ele diz, olha só, lá nós só temos uma via, que é a estrada, que inclusive estava com má qualidade aí de manutenção, e agora, conforme um consórcio, está sendo feita a manutenção. Só que a topografia desse terreno, desse vão, é totalmente acidentada. São morros, né? E todo mundo que já foi um dia para a represa vai ver lá que é isso que nós estamos falando. Será que é o ideal nós estimularmos bairros nascerem lá? Será que não temos no município regiões planas que merecem ser ocupadas primeiro, para depois nós estimularmos a ocupação naquela área que não tem absolutamente nenhum ou muito pouco atendimento público? Temos aí o exemplo do pagador Andrade, que sempre recebemos solicitações dos moradores. Pagador Andrade, que foi um bairro que não é planejado, ele nasceu por conta dos operários lá da rede ferroviária que lá moravam. Então, certamente, se pudéssemos planejar hoje, o pagador Andrade não existiria. Então, será que essa região de terrenos acidentados é a área ideal para nós estimularmos as pessoas irem lá e criar bairros lá? Não, e a questão não é proibir, a questão é, existem outras regiões planas que podem ser ocupadas primeiro. Depois que essas regiões planas forem ocupadas primeiro, daí sim podemos pensar em ocupar outras áreas não tão favoráveis assim. Então eu penso que as razões descritas pelo prefeito com relação à oposição das 4 emendas foram muito claras. Eu tenho a liberdade de concordar aqui com o prefeito, eu entendi, e com a equipe técnica dele, que certamente ajudou ele a construir essa justificativa. Eu penso que a cidade tem que crescer, é importante que a cidade cresça, mas com qualidade de vida, com sustentabilidade. E isso é feito olhando sempre as mudanças de forma integrada, não de forma pontual, divorciando aquela mudança do impacto que ela gera para toda outra cidade. Então, para todo o resto da cidade. Então, eu registro aqui, nesse caso, o presidente vota na questão dos vetos, meu voto favorável ao veto, porque confio nos debates que foram feitos pela população nas audiências públicas, e se a população nas audiências públicas entenderam que não era viável a ocupação desses espaços, por todas as razões que aqui foram descritas, eu acho mais do que coerente, até em respeito à opinião pública, nós mantermos o que foi colocado aqui, e é o texto original da mudança do plano diretor. Então, registro aqui meu voto favorável já antecipadamente.